E aí, Lovian, como é que você tá, velho? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Bem. Para quem não me conhece, eu sou o Robson Lino, mais conhecido como Lino, empresário, coach, treinador de futebol e ex-atleta profissional de futebol. Tive mais ou menos uns 25 anos jogando futebol por aí, pelo mundo. Muitas experiências nós tivemos e tivemos algumas dificuldades também. Então nós tivemos assim nós tivemos uma certa bagagem no futebol através do futebol profissional. E ao longo desse tempo trabalhando, passamos 25 anos jogando profissionalmente. Terminamos então a carreira em 2018, jogando no Paranavaí. Desde então nós começamos a avaliar todas as necessidades, né? E as dificuldades que tivemos e avaliar como um todo o futebol, as necessidades que as pessoas tinham. E com isso nós começamos a pensar, chegamos à ideia de ter uma empresa aberta para que pudéssemos auxiliar, trazer oportunidades para as pessoas que acreditassem no futebol da mesma maneira que a gente acreditava. E aí foi aí que surgiu a Gunner Striker, a empresa de gestão de carreira, gestão de clubes, gestão de agremiações, para que a gente pudesse trazer oportunidades, né? E impedir também algumas pessoas de passar por situações que a gente passou no futebol. Então foi aí que surgiu a ideia da Gunner Striker. Por que Gunner Striker? Porque Gunner é a palavra artilheiro e Striker centroavante. E isso tem a ver com aquilo que eu vivi no futebol. Para quem não me conhece, eu fui centroavante, né? Por todo esse tempo de experiência jogando futebol. O nome da empresa tem a ver com essa história, tem a ver com isso. Então foi aí que nasceu a Gunner Striker há 2 anos atrás, praticamente, e atuando no futebol já há mais de um ano. Nós estamos aí com alguns programas e com algumas situações aí para poder estar gerando oportunidade para o pessoal. Então nasceu a Gunner Striker e nós começamos a trabalhar. E hoje nós estabelecemos algumas lives, né? Que é o Gunner Strike Talks, né? Estamos estabelecendo a primeira live hoje. Queria agradecer já de antemão as pessoas que estão entrando aí e que vão entrar e que já estão participando com a gente, que estão ouvindo, que estão presenciando, alguns no Brasil, outros nos Estados Unidos, outros dentro do Brasil em vários estados, né? Montes Claros, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Se eu for falar, nossa, vai ser muita coisa aqui. Mas eu já sou muito grato a todos que estão participando com a gente aí. Estou muito feliz pela participação de vocês. Queria apresentar para vocês também o nosso parceiro, né? Que é um cara muito top, que está com a gente aí, já está online já, graças a Deus, que é o Lovian Henrique. Ele é cientista do esporte, fisiologista, especialista em medicina do esporte. E ele está com a gente hoje e nós vamos falar sobre algumas dificuldades que nós tivemos na carreira e tudo aquilo que sucede sobre a fisiologia também, que remete a nós pensarmos sobre essa parceria, né, entre a fisiologia e o esporte, que tem agregado e que tem ajudado, né, que tem feito a gente pensar de uma maneira completamente diferente a partir de um certo tempo para cá. Coisas até que, assim, na minha época a gente não tinha, mas que está fazendo com que a gente cresça, faça as coisas corretas, né, para termos mais oportunidades dentro do futebol e coisas de verdade para fazer. Então, estamos aí com o Lovian. Lovian, Primeiro que é um privilégio de poder compartilhar um pouco da nossa história, e haja história, né? Histórias tristes, histórias alegres, mas acima de tudo, histórias reais, com personagens reais. Isso que é o mais legal do futebol. Então a gente está aqui hoje para compartilhar um pouco do que a ciência trouxe para o esporte, em específico para o futebol, mas entender uma máxima que eu digo que o futebol ele não pode ser metrificado. Mas nós vamos falar muito sobre isso, sobre como a ciência tem ajudado, um pouco das nossas experiências, né, nesse decorrer e nesses anos aí de futebol. o Lovian está aí com a gente, como eu já disse, ele é cientista do esporte, fisiologista, especialista em medicina do esporte. O Lovian está trabalhando com o CISA, né? Ele representa o CISA, que é o Centro Integrado de Saúde do Atleta. E a gente começou a perceber que, através dessa questão da fisiologia, não tem como mais a gente trabalhar naquela questão
que há um tempo atrás todos trabalhavam, né, Luvian? Que é na questão do empirismo, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa questão do empirismo. Eu falo até com algumas pessoas e elas dão até risada. Ah, o que é empirismo, né? Porque na minha época foi se proposto assim um futebol que era muito no achismo, né? Eu acho que tem que ser assim, vamos fazer assim. Então, eu sofri muito na minha carreira, eu não sei você, né, dentro daquilo que você passou, mas eu sofri bastante, cara, porque os clubes, quando estavam trabalhando profissionalmente, a maioria das vezes trabalhava no achismo, né? Trabalhava no não, né, científicas, não com informações científicas, não com informações fisiológicas, não com informações do DNA do atleta, nada disso. E isso atrapalhou muito na caminhada, no resultado, na performance, ocasionando lesões. Então, isso foi uma coisa que foi muito complicada. E eu tenho vários parceiros também que passaram por isso, né? Jogaram futebol. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão, né, do empirismo, né? Sobre essa questão do CISA dentro dessa base, né, fisiológica e científica que vem só agregar na questão da Gunner, na questão da empresa, na questão daquilo que a gente acredita como futebol, verdade. O CISA ele nasce em 2009, justamente eu observo a necessidade da ciência, da necessidade do cuidado com o atleta. E antes que perguntem, né? Porque se não tiver essa pergunta, não é uma pergunta futebolística, né? Poxa, mas você jogou aonde? Então, contar um pouquinho aí da minha, né, com quem eu chupei laranja, chupei gelo ali no vestiário. Parece que não, mas eu joguei, sim, joguei. E tenho o orgulho de dizer que eu fui campeão da Copa da ANAP Jovem Pan. 90, na verdade, fui tricampeão, né? 95, 94, 95 e 96, pela Escola João 23, na Penha. Nós tínhamos ali um esquadrão, né? Zé Elias, Thiago Gentil, Ferrugem, Kleber e outros mais aqui. E eu lembro das minhas experiências como jogador. Nós tínhamos a preparação física era voltada, a base era o empirismo, né? Mas para que todos entendam que é o empirismo, né? É aquela experiência só sensorial, é aquela experiência do conhecimento. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Você tem ali uma hipertensão e aí a pessoa diz assim, olha, coloca um pouquinho de sal aí que você vai melhorar. Isso é empirismo, né? Na verdade, não existe base científica. Existe que isso não dá certo. Mas é um empirismo, é aquela vivência, então você vivenciou, deu certo, e você vai repassando esse conhecimento até que isso se torne aí uma experiência sensorial. Mas a minha experiência com relação principalmente à parte física, eu lembro que nós tínhamos os treinos físicos, porém cada atleta, e na época eu também jogava pela Eurosport, um time fantástico no futsal ali, uma das referências, ganhou tudo. Então cada um dos atletas ali, isso eu estou falando de 90 e 94, cada um fazia a sua parte anaeróbia, ou seja, musculação, trabalhos específicos por parte. E a primeira vez eu tinha 14 anos. E o primeiro contato que eu tive com a musculação, eu lembro que esse eu chamo realmente de instrutor, a primeira vivência eu tive que fazer ali um supino, sem ter vivência nenhuma do que era uma musculação, então eu tive uma lesão. Imagine eu fininho, na época eu só tinha nariz, gogó e orelha. Tinha 4% de gordura. Que tempo bom, viu? Era só o pó da gaita, né? Ó, e a primeira vivência que eu tive. Então ali eu já tive essa experiência negativa com relação a essa parte científica, essa parte da preparação física. Então, em 2009, eu começo a estudar sobre isso, começo a me interessar por isso. Então, a minha primeira graduação inicia em 97, e aí sigo aí com as especializações, mestrado, doutorado. Então, eu entendi que eu, assim como você, que nós poderíamos fazer algo para as outras pessoas no que se refere a essa questão do cuidado. Então, surge o CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta,
para que essas pessoas não tenham essa vivência aí que eu tive. Muito legal porque hoje, como eu disse, o futebol ele não pode ser metrificado, porém a ciência é fundamental. Hoje o clube, o atleta, seja ele quem for, relacionado ao esporte, se ele trabalhar com o empirismo, infelizmente ele não tem resultado, ele não tem uma base. Então é complicado. É verdade. Eu sofri muito, Lovian, com essa questão do empirismo, e hoje eu fico pensando que, assim, se eu tivesse tido, cara, essa questão da fisiologia ao meu favor, de saber os meus dados, de saber as minhas potencialidades, de saber que através da minha digital eu poderia saber se eu era rápido, se eu era forte, se eu não era. Pô, eu passei maior tempo sofrendo, cara. Eu chegava nos clubes, os caras colocavam eu na academia, não, você vai malhar, você vai pegar peso, você vai pegar forte e tal, porque você está muito magrelo, e você é centroavante, você é atacante, você não pode ser magro, aquela coisa toda. Eu sofri muito com isso, entende? Essa questão do empirismo, e isso é muito grave, né? Porque não são todos os clubes no Brasil que conseguem trabalhar dentro dessa base fisiológica e tal, isso e aquilo, né? Então, tem muita gente aí que tá desistindo porque contraíram muita lesão, acabaram perdendo oportunidades por fazer treinamentos completamente errados, né, dentro de uma métrica, né? E nada de conseguir chegar na sua melhor forma, no seu potencial de alcançar uma performance, né, de alto nível. E isso é muito complicado. Eu tive esses problemas. E, assim, essa é uma das questões que a Gunner bate muito em cima. Por quê? Porque a gente não quer trabalhar de forma empírica, né? A gente não quer trabalhar no achismo, a gente não quer colocar as pessoas para fazerem coisas que as pessoas acham que dão certo. A gente quer fazer algo que verdadeiramente vai dar resultado e que faz acontecer. E foi pensando nessas questões que a gente começou a trabalhar, né? E trazer esses programas, né, que a Gunner tem, né? Sobre essas questões aí que nós acreditamos que vai fazer completamente a diferença, né? Então, os programas da Gunner já vêm exatamente pensando nessa questão do atleta, né? Em como ele pode melhorar sua performance, em como ele pode ter oportunidades dentro do cenário do futebol, em como ele pode treinar e ter um alto rendimento, uma resposta rápida, em como ele pode saber quais que são as potencialidades e essas informações chegarem assim prontinhas para ele, para que ele possa simplesmente fazer as coisas acontecerem, né? Então, nós unimos o útil ao agradável e principalmente a necessidade. O diferencial, o cuidado, porque nós entendemos que ele é mais que atleta, ele é humano. Então, essa é a diferença. Então, nós unimos aí o útil ao agradável e a necessidade. Então, os trabalhos já estão sendo realizados, um trabalho totalmente diferenciado. Sei que nós vamos abordar aqui um pouco de cada programa, o diferencial, porque nós temos que entender que nós somos semelhantes, porém, nós respondemos de maneira diferente aos estímulos feitos pelos exercícios. Então, a individualidade biológica é muito importante. Então, o que é bom para mim pode não ser para você. Então, esse é o cuidado com o atleta. Seja ele um atleta profissional, seja ele um amante do esporte, seja aquele que pratica por hobby. Então, esse é o diferencial. A nossa preocupação e o nosso entendimento está relacionado com a individualidade biológica. A gente entendeu, né, Lovian, que a gente não pode mais pegar todo mundo e colocar dentro de um pacote, né, e tratar da mesma maneira. Eu lembro que na base tinha aqueles, os níveis, né? Mas, espera aí, só um detalhe, eu falei. Agora, né, você jogou aonde? Eu tenho um tempinho. Eu tenho um tempinho aqui, eu vou poder discorrer com quem que eu chupei laranja. Cara, eu comecei aos 14 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos nessa idade, em Montes Claros. E a minha base foi iniciada, né? Dentro do futebol, o reconhecimento do futebol, foi no Delfino Magalhães. Uma cidade de Montes Claros, né? Que é o norte de Minas. E ali era onde que surgia a maioria dos atletas que saíram naquela cidade para o Brasil e para o mundo. Então eu comecei ali
logo em seguida eu tive uma passagem por alguns clubes de São Paulo, passei pelo São Paulo, passei por alguns clubes de grande expressão de São Paulo. Depois que eu fiquei 4 anos na base ali, eu voltei para minha cidade. Eu tive alguns problemas, voltei para minha cidade. Tive até um pensamento de desistir, de parar de jogar, mas eu tive algo muito importante, que foi uma oportunidade que nem todas as pessoas conseguem ter no futebol, né? Eu vejo vários meninos nos procurando e tal. Ó, ontem eu estava fazendo a live aqui experimental para estabelecer toda a estrutura direitinho e alguém entrou e falou assim: ô, arruma um time para mim. Arruma um time para mim, assim, eu jogo futebol e tal. Entende? Então, assim, a gente percebe essa necessidade. E aí o que aconteceu é que de lá de Montes Claros, na minha primeira viagem, eu fui direto para o Japão, cara. Foi uma coisa muito interessante. Um choque de cultura gigantesco, porque eu estava ali com os meus 17 para 18 anos já, tinha passado 4 anos na base, trabalhando pra caramba. E aí, quando eu decidi parar de jogar, eu fui para minha cidade, estava tendo uma peneira, eu fui aprovado nessa peneira. Esse empresário que foi até ali, na época, um cara chamado Norberto Murakami, eu posso dizer o nome dele com total tranquilidade, né? Porque faz parte da minha história, né? E é muito importante para mim até hoje. E eu acredito que ele vai também estar assistindo e acompanhando a gente aqui. Então, o Norberto Murakami acreditou em mim, me pegou lá de Montes Claros, me levou para um clube em Goiás, me deixou trabalhando ali um pouquinho, levou para o Rio de Janeiro, tirou meu passaporte, fez todo o meu material. Quando 2 semanas logo depois, eu já estava chegando no Japão para disputar a J-League, a J2, né? O campeonato profissional da segunda divisão do Japão. E foi aí que começou minha carreira no futebol. No Japão eu fui um vice-artilheiro, ficando 7 partidas fora por conta do problema da transferência, demorou um pouco para chegar, né? A distância, naquele tempo não tinha essa questão de internet, não tinha aquela coisa, eu estou falando de 2000, né? 99 para 2000. Então não tinha essa questão de internet, não tinha nada disso. E foi bem complicado para a minha documentação chegar lá, que é uma das coisas que também nós precisamos ficar muito ligados, porque isso é muito importante. Não pode ser de qualquer maneira, né? E hoje até a gente trabalha numa questão de assessoria acerca dessa questão. E aí o que aconteceu? Que do Japão eu fui vice-artilheiro e eu tive um certo desconforto entre o pessoal que fazia a gestão da minha carreira. Porque um queria que eu fosse para um clube, o outro queria que eu fosse para outro clube, e os valores eram melhores, até que eles brigaram entre si e disseram assim, ó, então você vê o que você faz. Aí o cara do Japão, eu fui parar na Suíça. Olha que coisa bacana. E aí eu saí do continente asiático e fui parar na Europa. Olha que coisa legal. Então eu trabalhei na Europa e fui parar ali na Suíça, no Lausanne FC da Suíça. Trabalhei por 1 ano ali no Lausanne. Quando as coisas estavam começando a acontecer, o treinador do Lausanne, ele adorava jogadores, só que jogadores bem mais velhos. E aí ele acabou pedindo a minha dispensa porque eu era um jogador jovem. E eu lembro que a frase que ele lançou foi essa assim, ó. Podia ser o Ronaldo, mas se for jovem eu não quero. Eu odeio trabalhar com a molecada. Eu prefiro os medalhões. Eu acabei saindo dali e em 2000 eu vim parar no Botafogo de Ribeirão. Disputei o Campeonato Paulista, fomos vice-campeões, perdemos para o Corinthians a final. E depois que terminou o campeonato ali, eu estava meio desacreditado. Eu pensei, vou voltar para Montes Claros, achando que nada ia ser. E de repente, eu acabei acertando na Coreia. E eu fui para a Coreia, passei 2 anos e meio ali, jogando futebol ali. Da Coreia eu voltei para o Brasil de novo, saí do time da Coreia, voltei para o Brasil e acertei num clube chamado Portuguesa, onde eu fiquei por 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos ali, disputando Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. E trabalhei com vários atletas, com vários jogadores, Leandro Amaral, Paulo Isidoro, Gleger. Trabalhei com vários atletas que estavam surgindo na época, que hoje aí estão em evidência, Diogo. Nossa, uma galera bem boa. Muitos atletas de alto nível, de muito boa qualidade. O futebol de São Paulo ele tem essa vertente, né? Porque todo mundo que é do Brasil, ele quer ir para São Paulo. O futebol é para São Paulo. Às vezes eu vejo alguns pais querendo pegar os meninos e tirar daqui do centro e levar lá para as pontas lá, e achando que isso vai gerar uma qualidade, uma oportunidade melhor. Não, porque ele está parado e tal. Eu falei, não, peraí.
as coisas acontecem aqui. Esse é o grande centro e isso é muito importante. É legal ressaltar isso, né, Lovian? Então, eu trabalhei dentro disso, passei pela Portuguesa 2 anos, fui para o Botafogo, fui para o Rio Branco de Americana. Do Rio Branco de Americana, eu fui para o Vietnã. Uma experiência muito maravilhosa na Ásia, um clube que estava em emergência, né? Estava emergindo, na verdade, né? Crescendo, com investidores e tudo. A gente fez o primeiro campeonato, subiu, eu fui artilheiro, nosso time foi campeão, a gente cresceu ali. Eu tive muitas experiências porque em relacionamento, né, com várias pessoas do mundo inteiro, Europa, falei bastante com muita gente, aprendi outro idioma, aprendi o idioma vietnamita. E aí foi quando eu fui disputar pelo Rio Preto Campeonato Paulista. Disputei Campeonato Paulista, joguei contra os grandes, fui bem sucedido, fiz uma boa temporada. E terminou o campeonato, era para eu... Acabei não conseguindo ir, porque na época aconteceu do Ronaldo Fenômeno estar vindo, junto outro atacante. E aí o Mano entrou em contato comigo dizendo que não dava para ir, porque a situação não estava mais à mercê dele e o Zago era quem tinha feito tudo aquilo. E aí aconteceu de eu ir para a Rússia, o leste europeu. Aí foi quando eu fui para a Rússia, fiquei mais um ano na Rússia, retornei para cá para o Brasil de novo. Em 2018 eu voltei para cá para o Brasil, e aí foi em 2018 quando eu parei no Paranavaí. Então eu tive essa passagem, Lovian. Joguei com alguns grandes, joguei com alguns desconhecidos, mas o mais importante é que eu tive uma passagem pelos lugares e onde eu passei, hoje as pessoas lembram de mim com muito louvor, com muito agradecimento, gostam da gente e sabem que o nosso caráter é idôneo. Essa é uma história mais ou menos resumida, né? Porque se eu for falar, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando sobre os clubes que a gente passou, os clubes que a gente jogou. Não é esse o objetivo. Mas eu chupei laranja com algumas pessoas bacanas aí também. Foram muitas oranges e muitos ices. Muitas oranges, muitos ices, muitos 1 minuto, né, de silêncio. Mas dentro de todo esse contexto, essa experiência eu também tive de conhecer aí, tive a felicidade de também conhecer aí todos os continentes. E dentro dessa sua experiência, eu queria que você inverteu agora. Agora a pergunta é para você. Eu queria que você falasse um resumo rapidamente aí com relação a esse cuidado com o atleta, essa questão do empirismo nesses países. Então, essa vivência que você teve com relação a uma lesão, a um tratamento, a um suporte, a uma base fisiológica no treinamento, como foi isso para você? Eu, particularmente, em todos os países que eu passei, eu vi que realmente o Brasil, assim, a medicina esportiva brasileira, ela não se compara. Não se compara a nenhum país. É lógico que os países possuem a tecnologia avançada, mas o material, a mão de obra, o material humano, o conhecimento brasileiro, não tem... a gente nem não compara. Dentro dessa questão aí, Lovian, eu tive muitas experiências, assim, grandiosas, porque... Eu joguei na Ásia, em especial, e assim, a tecnologia é muito avançada, os materiais eram avançados, né? A forma de diagnosticar as lesões eram grandiosas, mas o material humano para o tratamento era uma coisa de louco. Então eu tenho que enaltecer a medicina do Brasil, porque ela está num nível muito alto, cara. Então, todas as vezes que a gente contraía uma lesão ou alguma coisa dessa maneira, nos clubes onde eu passei lá fora, sempre os clubes arrumavam uma forma de enviar a gente para o Brasil, de volta para tratamento, ou eles davam um jeito de pegar um profissional daqui do Brasil e enviar para lá para poder fazer o tratamento. Atletas que estavam lesionados, entendeu? Então, era uma dificuldade muito grande, porque a questão do empirismo gerava muitas lesões. Eu tive uma situação muito difícil quando eu fui para o Vietnã, porque eu tive uma lesão no joelho, eu lesionei o menisco. Lesionei o menisco exatamente por conta de uma questão empírica. Justamente por conta daquela pessoa que achava que dava certo para um e foi passar para o outro. E aí o treinador que passava treino pra gente, ele não sabia que aquilo ali podia lesionar. Eu comecei a trabalhar aquilo e tal, e estava muito bacana. Tava muito legal saltar aqueles caixotes, né? Com chuteira de trava alta e tudo.
Só que aí chegou uma certa hora que o menisco começou a dar aquele grito, né? Começou a gritar e eu comecei a sentir dor e tal. E aí eu fui falar com eles, eles falaram, não, vamos ver o que aconteceu. E eu comecei a sentir a dor atrás do joelho, eu tentava fazer aquela flexão total do joelho, não conseguia. E aí quando foi fazer o exame, eu tinha lesionado o menisco, trabalhando com um monte de caixotes, né, de madeira, subindo nesses caixotes de chuteira, que o impacto era muito, não respeitava o ângulo de 90 graus, e isso foi muito triste para mim, porque eu tive que passar dia, só que antes disso a gente tentou um tratamento. Só que por conta deles não terem essa mão de obra humana, né, os caras não tinham conhecimento de como fazer o tratamento, de como acompanhar aquilo, como fazer essa manutenção, eu sofri muito. Por várias vezes eu tive que voltar aqui para o Brasil para tratar do joelho. E aí eu sempre recorria aos clubes que eu tinha trabalhado aqui no Brasil. Eu voltava, ia até o departamento do São Paulo, ia até o departamento da Portuguesa, né? Eu tinha um fisioterapeuta que é um parceiro meu, gente fina demais, que é o Zé Lera, é um fisioterapeuta renomadíssimo. É um dos caras que eu trabalhei que tem uma qualidade tremenda, né? Nessa questão do cuidado com o atleta. E eu tive que passar por esses caras porque os clubes lá fora não tinham esse material humano. Então, todas as vezes que você está jogando lá no exterior, mesmo que seja em clubes de alto nível e tudo, o pessoal sempre está procurando alguém daqui do Brasil, porque a mão de obra aqui é completamente diferente. Então, quando eu percebo que nessa época, quando eu estava ali, se eu tivesse essa base fisiológica, se eu tivesse, né, alguém que estivesse trabalhando dentro dessa questão da informação, daquilo que a gente tem hoje, que é o que a gente está trabalhando dentro da Gunner Strike, eu tenho certeza que a minha performance ia subir, eu não teria me lesionado, o meu tempo jogando futebol seria maior, várias questões seriam abonadas aí nessa situação, e eu não teria sofrido tanto como eu sofri, né? Não teria passado por essas situações tão difíceis como eu passei. E isso é o que faz toda a diferença, né? Sim, porque o diagnóstico no exterior, por ter ali uma tecnologia, por ter toda uma base tecnológica e científica, o diagnóstico ele é preciso. O que difere é a conduta. Então, a conduta, ou seja, e agora? Nós temos lá o diagnóstico de uma lesão, porém, qual a conduta? Então, a conduta ela ainda segue essa questão empírica. Então, no exterior é muito, muito complexo. Eu também tive muitas experiências. Tive uma muito marcante também de um atleta na Jordânia, que lá a medicina clínica, ela impera, não tem essa especialidade, não tem a questão esportiva. Então, ele praticamente já tinha encerrado a carreira. Eu fui até lá e hoje ele está aí, fez todo o tratamento. Então, a ideia, não só da Gunner, como também do CISA, que esse atleta ele não tenha essa preocupação, né? Que nós entendemos que, como eu já disse anteriormente, que é mais que atleta, é humano, lidar com o humano. Aproveitar aqui e mandar um abraço também para o profissional de educação física e professor Paulo Leitão, um abraço. E dentro de toda essa nossa realidade, infelizmente, muitas escolas, clubes, principalmente clubes do interior, escolas de futebol, ainda trabalham com essa base empírica, com o empirismo. E hoje, com toda a especialização, toda a tecnologia, toda a ciência do esporte, não cabe mais, infelizmente ou felizmente, isso não cabe mais. É verdade, não cabe mais. E dentro de todo esse contexto, você encerrou a carreira com quantos anos? Dentro de todo esse contexto, eu encerrei a minha carreira com 40 anos, Lovian. Não, 40 anos. Muitas lesões. Em alto nível. Então você imagine se você tivesse o que nós, vou falar que nós, se a Gunner, né, você tivesse tudo isso que a Gunner tem hoje, se você tivesse não só esse cuidado com relação às questões administrativas, mas também com relação à saúde do atleta, acredito que você, a duração do atleta Robson, seria muito melhor e muito maior. Sem dúvida nenhuma. Cara, hoje eu fico percebendo que, assim, se eu tivesse tudo isso que a Gunner pode oferecer hoje para os atletas, a forma do treinamento, as informações que são colhidas através da dermatografia,
que daqui a pouco você também vai estar abordando. Todas essas informações através do DNA, o PMC, né, que é o índice de massa corporal, todas essas questões, cara, eu acho que eu estaria trabalhando até agora, tranquilamente, aos 42 anos, jogando em alto rendimento, tranquilo. Eu já acho que eu terminei bem pra caramba, apesar de todas as lesões, apesar de tudo que aconteceu. Né? Nós temos um resultado aí, temos um exemplo aí muito claro disso, né? Que é o Ale tá falando pra gente ali, que é do Zé Roberto, né? Que parou com 40 e tal. E eu acredito que se eu tivesse essa oportunidade que a Gunner pode oferecer hoje, eu tenho certeza que eu ia parar com os 43 anos, 44. Estaria num nível muito mais alto e também teria chegado num lugar muito mais alto, né? Sim, eu ia até comentar o caso Zé Roberto. As condições dele atual, ele teria condições de seguir, mas porque ele quis, ele decidiu parar. Mas as condições, né, lógico que existe toda a questão genética, mas ele pegou o finalzinho, principalmente no Palmeiras ali, que tem um departamento científico excelente. Então ele pegou todo esse cuidado e poderia ter continuado aí facilmente. Mas agora você imagina o outro lado da moeda, que são esses atletas que não têm condições nenhuma, que jogam aí em clubes que não têm condições. O nosso querido massagista, ele cobra escanteio, cabeceia, ele faz tudo, ele é o médico, ele é o fisioterapeuta, ele é o cientista, ele é a nutricionista. Então, você imagine esses atletas. Então, a nossa preocupação é com estes atletas que não têm condição nenhuma, que não têm base nenhuma, porque nós entendemos, mais uma vez, e eu insisto nisso, que a ideia é que ele é mais do que um atleta, ele é um ser humano, ele é humano, então ele precisa desse cuidado. É verdade, é verdade. Os programas que a Gunner tá desenvolvendo, né, ô Lovian, eu queria que você falasse um pouco sobre o programa do Soccer Academy, do Soccer Training, né? Que é para o pessoal que é amador, que ama o esporte, que quer estar bem de saúde, que está legal e que está funcionando de uma maneira maravilhosa aqui em Itatiba. Sim, todos os programas eles têm como base aquilo que já foi dito, né? Que nós somos semelhantes, porém nós respondemos de maneira diferente aí aos estímulos feitos pelo exercício. Então, dentro desse contexto, a preocupação e individualidade em cada programa, a individualidade biológica. Então, no Academy, nós temos aí o diferencial que é a dermatoglifia, que é o estudo das impressões digitais. Por meio das impressões digitais, nós diagnosticamos ali a individualidade biológica do atleta e um treinamento específico de acordo com a sua individualidade biológica. Então, você imagine se você tivesse isso, Robson, se os atletas da nossa geração tivessem isso, né? A individualidade biológica, ou seja, as suas potencialidades. Cada indivíduo ele possui a sua potencialidade predominante. Então, velocidade, a resistência, a flexibilidade, coordenação motora. Então, cada indivíduo tem a sua questão biológica. Então, nós, cientistas, diagnosticamos essa individualidade biológica e a prescrição do treinamento é de acordo com a individualidade biológica. Isso nós temos nesse programa chamado Academy. Já no School nós temos a preocupação da questão do controle, toda a questão corporal, as medidas corporais, o controle. Então, é um diferencial. Por quê? Porque com essa base você tem um resultado ali, se os estímulos estão obtendo resultados. Então, isso já é um diferencial também. Já no training, que é o hobby, nós também temos esse controle e a preocupação com relação à saúde. Se esse aficionado aí, apaixonado pelo esporte, se ele tem algum problema físico no que se refere a questões cardiológicas, questões de saúde, colesterol, a preocupação com a obesidade, né? Então, nós temos esse cuidado e esse acompanhamento mensal com relação a tudo isso. Então, esses programas da Gunner são específicos, visando o quê? Entendendo que todos são semelhantes. Porém, nós respondemos de maneira diferente aos estímulos feitos pelo exercício. Então, essa é a nossa diferença. Lembrando, mais uma vez, que o conceito é que mais que atletas,
são seres humanos. É preciso levar tudo isso em conta, né, cara? As pessoas acham que tem que dar, saindo por aí, não, vou dar treino, compra meia dúzia de cone, né? Pega alguns pratinhos e tal, e aí E aí voltamos. algumas barreiras. Não, eu agora sou personal soccer agora, entendeu? Eu Nós vou dar voltamos treino naquela agora. situação, exatamente, nós voltamos naquela situação do empirismo. Eu fui um ex-jogador, então eu, como um ex-jogador, eu vou transmitir de forma empírica, ou seja, tudo aquilo que eu vivenciei como experiência, e vou compartilhar isso para o atleta. Mas um simples exemplo aqui. Se a individualidade biológica desse atleta, se a potencialidade dele é velocidade, não tem por que eu cobrá-lo a coordenação motora, estimulá-lo a isso. Eu vou estimulá-lo à velocidade. Então, são detalhes que, como eu disse, o futebol ele não pode ser metrificado. Porém, a ciência vem para colaborar para que essas questões empíricas sejam comprovadas cientificamente. Então, Luvian, sobre essa questão dos dados, né, do DNA e toda essa questão, isso economiza um tempo na preparação do atleta que é gigantesca, né? Então, talvez um atleta que você demoraria para estar formando uns 5 anos aí trabalhando com essas informações do DNA, da dermatoglifia, né, com as informações do IMC, índice de massa corporal, e toda essa questão, mais a metodologia de trabalho, de treino, né, que é de uma vivência, uma experiência bacana nossa, e isso faz com que o resultado ele venha com uma perfeição gigantesca, né? Você otimiza o treinamento. Você, como fazia o Romário, você corre certo. O Ale está falando aqui, ó, temos que estar atentos a cada atleta e suas características. Isso é importante, Ale, isso é muito importante. Não dá para você pegar o atleta e colocar num pacote e achar que é tudo igual. Então isso aí é empirismo. A gente não trabalha com empirismo. A gente trabalha, né, com ciência, com dados, com informações. E isso leva em consideração, né, a diferença biológica de cada atleta. E isso a Gunner oferece a todos os atletas, os amantes do esporte, os aficionados aí pelo futebol. Hoje, poxa, mas aonde eu encontro isso? Você encontra isso na Gunner. A Gunner disponibiliza toda essa ciência, toda essa base fisiológica para que esses atletas possam otimizar o seu treinamento. Porque não é feitiçaria, é fisiologia. Isso é muito bacana. Se eu tivesse sabendo, né, qual é a minha... Se eu sou rápido, se eu sou força, se eu sou ágil, o que eu tenho, né, de potencialidade, se eu tenho predestinação para alto rendimento. Se eu tivesse descobrido isso com 13 anos, 14 anos, eu seria um fenômeno no futebol. Você quer um exemplo claro do que ocorre em muitas escolas de futebol, times? A individualidade biológica de determinado atleta nos mostra que a sua coordenação motora é baixa, chega ali aos seus 20%. Então, eu não posso exigir do atleta que a sua coordenação motora seja excelente se é algo de formação. Eu não posso exigir. E o que a gente vê muito são técnicos profissionais aí de educação física, preparadores físicos, exigindo que aquele atleta realize aquele movimento de coordenação de forma correta, sendo que esse atleta, em sua formação, seu DNA, a coordenação motora, ela é baixa. Então, você imagine quando você tem todo esse mapa fisiológico, esse mapa, esse DNA. Então, a prescrição do exercício será de acordo com a sua valência, com a sua potencialidade. Então, isso é o que nós oferecemos hoje. A gente deixa de ficar perdendo tempo treinando o que não tem que treinar, né? Exatamente. Tá aí uma prova viva disso. Meu cunhado lá arrebentando nos Estados Unidos porque herdou o meu DNA. O Lipe é um gunner que nós encaixamos lá nos Estados Unidos e que, graças a Deus, está tendo uma desenvoltura maravilhosa. Ele é rápido, tem uma qualidade, agilidade e velocidade. Esse cara, eu queria que vocês acompanhassem o Lipe também, seguissem ele nas redes sociais lá.
O Célio Guilherme Ele também, estará que é um atleta presente. nosso, que está na Tailândia também. Sigam ele lá, por favor. Acredito que essa próxima temporada vai ser muito brilhante, Olipe, e eu desejo a você muita sorte também no seu trabalho aí, meu irmão. A gente já está começando, está chegando ao final da nossa live, Lovian. Sobre essa questão do futebol feminino, Lovian. Muito bem abordado. A nossa preocupação também, porque nós temos um programa específico também para as mulheres, onde nós alinhamos o treinamento com o ciclo menstrual, a periodização ideal, porque acredito que a maioria das escolas de futebol feminino não se preocupam com isso também, com essa questão do ciclo menstrual, a periodização do treinamento. Então, nós temos esse programa também, onde nós alinhamos ali o treinamento ao ciclo menstrual. A periodização de todo o treinamento, nós temos como base ali o ciclo menstrual, utilizando aí os hormônios a favor do treinamento. Pô, que bacana, hein? As mulheres também podendo ter essa oportunidade de antecipar, né? Toda essa preparação, né? E todo esse nível, de elevar esse nível para chegar num ponto bem mais alto, né? Do que há um tempo atrás elas tinham. E isso é muito importante, né? Isso tira todos esses mitos, né? De que a mulher naquele tempo não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E isso vai otimizando o tempo de treinamento feminino, né? Sim, você imagine você exigir de uma mulher, você exigir qualquer teste que seja físico no período menstrual ou no período pré-menstrual. Então, a necessidade desse cuidado também com todo o ciclo, com todas as fases, em cada fase uma prescrição de treinamento específico para aquela fase, então todo esse cuidado. Só um segundo aqui, pessoal. Nossa live está acabando aqui, né? O Instagram fornece para a gente um certo tempo. Nós temos 30 segundos. Lovian, a gente está retornando para que a gente possa receber algumas perguntas e tirar algumas dúvidas também, né? De alguém que possa estar com algumas dúvidas, né? Sobre a Gunner, sobre o CISA, sobre os programas que a Gunner tem, né? Sobre essas questões que a gente está levantando aí. Eu acho que esse tempo aí é bem pouco, é bem curto para a gente poder falar de todas as coisas que a gente tem para oferecer, né? Sim, é muita coisa, muita ciência, muita vivência. Estamos aqui realmente para compartilhar e oferecer o que há de mais moderno, científico e, acima de tudo, com base a esses novos atletas. Assim como eu desejo de nós, cientistas, que todos os ex-atletas, assim como eu fui também, como você e outros, tenham aí um entendimento que se faz necessário o estudo, se faz necessário toda essa base, porque hoje não há lugar para o empirismo. Não tem mais como a gente avançar, né? É uma barreira muito grande, porque ao invés de trazer crescimento, a gente traz atraso, lesões, falta de saúde, toda essa questão, né, Lovian? Eu lembro que eu fui jogar num clube em Alagoas, Coruripe, e os caras faziam lá 3 períodos de treinamento. E os 3 períodos eram 6 horas da manhã, era uma corrida em jejum na praia, na areia da praia, naquela areia fofa, 6 quilômetros. 9h30 da manhã no estádio, era trabalho físico-técnico, e 4 horas da tarde coletivo, cara. Isso num dia só. Pensa, o interessante é que assim, primeiro a gente corria, depois a gente fortalecia e depois que a gente ia jogar bola. E aí isso era só no empirismo, entende? E de repente, quando tava para começar o campeonato, começou um monte de jogador ter lesão, velho. Lesão aqui atrás, lesão do posterior, lesão no músculo da frente, elipsoas, lesão, e aquele monte de lesão, e a gente foi perdendo um monte de jogador porque era simplesmente no empirismo, entende? E isso aí atrapalhou muito a nossa equipe, porque até a gente começar a alavancar no campeonato, a gente conseguiu chegar na final. Perdemos a final para o Asa de Arapiraca, mas até a gente conseguir alavancar na competição, cara, foi muito difícil, porque todas as peças estavam com lesões e tudo, exatamente por ter trabalhado dessa maneira, né, no achismo aí, e isso complicou muito a nossa vida. Sim, sim. E é justamente isso. Então, garanto que aquele que prescreveu isso não tinha base científica nenhuma. Era um empirismo. E o resultado de tudo isso foram as lesões. Lesões que acabaram aí com todo um trabalho.
Então, quando você prescreve o treinamento, tendo aí a base, a individualidade biológica de cada atleta, a periodização, que é muito importante, e todo esse conceito científico, o número de lesões ele diminui drasticamente, drasticamente. Você otimiza a durabilidade do atleta em campo. O resultado é esse. Existe uma diferença muito grande, principalmente nessa área do profissional de educação física. Eu bato muito nessa tecla, né? Alguns profissionais de educação física até não entendem e falam, poxa, mas já estou acostumado a ser chamado de educador físico. Mas a realidade é que, assim, não existe educador físico, né? Ninguém educa o físico. Isso é um neologismo. O correto é o profissional de educação física. Então, foi até bom você abordar essa Sim. questão, porque hoje eu entendo que realmente existem alguns educadores físicos, né? E com certeza esse que fez aí você treinar 3 períodos era um educador físico. Por quê? Porque Caramba. não existe, ninguém educa o físico. O correto são os profissionais de educação física. Profissionais de educação física que fazem toda a diferença, que tem aí uma bagagem, não só na sua graduação, mas também nas especializações. Então, muito legal, muito importante você ter colocado essa questão dessa terminologia que ela precisa ser riscada aí do mapa, né? Assim como esses educadores físicos aí que eu falo que a diferença entre o médico e o educador físico é que o médico, quando ele erra, ele mata ali na hora. E esse educador físico, ele mata aos pouquinhos, né? Vai matando a prestação, né? Parcelado. Exatamente. Então, aproveitar e deixar aqui um abraço a todos os profissionais de educação física que fazem toda a diferença aí nesse meio futebolístico. Eu queria aproveitar para pedir para vocês, né? Aproveita aí, nós ainda temos alguns minutinhos aqui antes de fazer as nossas considerações finais. Manda para uns 10 contatos seus aí, compartilha isso, tá? Procura seguir a Gunner Striker, né? Nas redes sociais aí. Nós estamos fazendo um trabalho bem bacana e eu tenho certeza que isso aí vai proporcionar muita oportunidade, muita transformação para o ensino, né, através do futebol, não só aqui no Brasil, mas a gente acredita que isso vai acontecer no mundo, né? E eu queria te pedir para estar dentro desse tempo aí, compartilhando, ó, pega ali, ó, clica ali, envia aí para os seus contatos, convida umas 10, 12 pessoas aí, né, para que a gente possa viralizar isso, para que as pessoas possam entender o que a gente tem como proposta e aquilo que é o que nós temos programado para as nossas próximas movimentações aí. E os nossos pilares, né, que é o ensino, a formação e a competição, que estão entrelaçados aí o ensino com base fisiológica, a formação com esse cuidado com o atleta, entendendo que ele é mais que atleta, ele é humano. Consequência de tudo isso, a competição, porque a dermatografia, o estudo das impressões digitais, você consegue diagnosticar a individualidade biológica num recém-nascido. Mas nós costumamos detectar isso aos 6 anos, a partir dos 6 anos de idade, até mesmo pela facilidade ali, porque nós utilizamos um scanner para a leitura das digitais. Mas isso pode ser feito num recém-nascido. Eu só estou esperando aqui a Radacinha aqui dar uma seguradinha aqui, porque ela está naquela fase em que ela não para, né? Vamos ver a individualidade biológica dela e investir no esporte. Mas voltando nessa questão do Lipe, então ele tem esse auge aos 30 anos. Mas você imagine isso nas categorias de base, se ele tivesse essa oportunidade lá na base, quando ele iniciou, né? Essas escolas de futebol, na captação de talentos, descobrissem essa individualidade, porque hoje o que ocorre? Na maioria das escolas de futebol e a metodologia para captação é empirismo, é o famoso olheiro, né? Então ele olhou, observou ali algo diferente, ele faz a captação. Mas qual é a diferença? É aquilo que a gente traça como medicina esportiva. Realizou a captação, ou seja, o diagnóstico, qual é o diagnóstico? Pô, esse cara aqui é diferente. Mas e a conduta? Porque ele não vai só jogar bola.
Então ele precisa ter uma alimentação, ele precisa ter todo um suporte. Aí está a diferença. Então, a partir do momento que você tem a individualidade biológica, sabe que aquele atleta, exemplo, a sua potencialidade é a agilidade. Então, eu vou trabalhar essa agilidade desde o início e dar continuidade, para que quando ele tenha as condições, já que ele é diferenciado, a agilidade ela vai predominar. Então, é onde eu preciso estimular o atleta. Então, você imagine todo esse contexto para o atleta, todo esse benefício, toda essa base. Não tem como dar errado. Bom, automaticamente é isso aí que a gente tem para apresentar hoje, né, Luvian? Nós teremos no departamento, né, da Gunner Talks várias outras lives, vamos convidar algumas pessoas aí para tá falando também. Vamos ter lives com os nossos Gunners. Queria agradecer também a nossa presidente Mó, a Conceição Rodrigues, né, que está ali no operacional o tempo inteiro, sempre participando, sempre ligada e fazendo com que a gente possa alcançar outros lugares aqui. Ela é responsável pelos protocolos, pela termorregulação. Muito importante isso também, é dizer o cuidado que a Gunner tem com relação a esses protocolos, a todos com base científica, e que também é um diferencial. Voltando, insiste em dizer que nós entendemos que são mais que atletas, são humanos. Lembrando que todos os atletas que trabalham conosco têm uma declaração clínica, têm um protocolo, têm um arquivo com suas informações ali, exatamente já prontos, não entendi? Um prontuário. Um prontuário, né, Luviano? Um prontuário, né, com todas as suas informações, se teve lesão, se não teve lesão, se teve alguma patologia, se não teve alguma patologia, exatamente, né, visando essa integração, né, dos departamentos para não ter esse problema. Exatamente, exatamente. Que é o diferencial, que é o cuidado. Eu acho que por aqui nós já podemos fazer as nossas considerações, né, Luviano? Sim, sim. Lembrando também que um programa que nós estamos desenvolvendo, um programa específico para os árbitros também, que são aqueles que, na maioria das vezes, são deixados de lado, até mesmo porque a profissão, o árbitro, não é reconhecida, então não são profissionais, mas nós, da Gunner e o CISA, entendemos que são também profissionais, que são seres humanos, então esse cuidado com relação à arbitragem também. Você que é árbitro ou conhece algum árbitro, nós também estamos desenvolvendo um programa específico para arbitragem, esse cuidado com relação ao treinamento, à prevenção e também, se necessário, aí, a recuperação. Existe já um protocolo, né pronto, né, Luvian, para arbitragem aí, né, os referees, né, para que eles possam estar melhorando a sua capacidade física, né, técnica, psicológica, né, e terem também um tempo de lazer, de resenha, né, dentro desse ambiente que é o ambiente dos referees, né, dos árbitros, né? Sim, que na maioria das vezes são esquecidos, né? Então também integram aí aos programas da Gunner. É um programa específico para os árbitros, também para os auxiliares, né? Os famosos bandeirinhas, as bandeirinhas. Então, um trabalho específico para a arbitragem no que se refere a essa questão do treinamento desportivo, para que eles estejam aptos aí a bandeirar, a arbitrar com qualidade. Então, recapitulando, nós temos Gunner Strike Academy, que é a academia, né? Que é a academia de futebol, que não é uma escolinha de futebol. Nós temos a Gunner Strike School, que não é uma escolinha de futebol. Nós temos a Gunner Strike Soccer Training A, né, que é amador, que é para o pessoal que ama o esporte, que tem o futebol como hobby, que querem estabelecer a sua melhor performance no futebol, para jogar o seu futebol de final de semana e tal, para melhorar a sua saúde, para preservar e aumentar a sua imunidade, né? Temos também esse treino para os referees, né, que são os árbitros, e temos também o protocolo do futebol feminino, né, que está vindo para esse tempo que nós temos agora com muita força, né,
e o pessoal está começando a focar nisso, e eu acredito que é uma área que nós precisamos bater muito em cima, porque mulher também no campo precisa de atenção, precisa de saúde, precisa da ciência, precisa das informações necessárias, né, para poder elevar o nível. Exatamente. E em ambos os programas, o primordial é a individualidade, seja ela biológica ou característica, porque nós entendemos que o indivíduo, ou seja, o atleta, o gunner, ele é um indivíduo, ele tem um nome, ele tem uma condição genética, então ele, para nós ele não é um número, mas sim um gunner. Então, o gunner, ele tem a sua individualidade. Então, nosso cuidado justamente é com relação a essa questão da sua individualidade. Como você bem disse aí, nós não colocamos todos em um saco e o consideramos uma população igual. Pelo contrário, são indivíduos e desses indivíduos as características biológicas, as características fisiológicas que são a que nós levamos em consideração para a prescrição do treinamento, para que nós possamos otimizar aí os resultados. Faça aí suas considerações finais aí, Luvian. Por favor, meu lindo. Bom, agradecer a todos aí que tiraram um tempinho para ouvir. Compartilhamos aí um pouco da nossa história. Compartilhamos aí tanto a Gunner quanto ao CISA. E compartilhamos um pouco aí do nosso conhecimento, das nossas vivências. É um privilégio poder compartilhar, evitando até que esses e essas atletas não vivenciem o lado ruim do futebol, que nós vivenciamos, que é essa questão da falta do conhecimento. Hoje nós temos aí várias ferramentas à disposição para que a nossa saúde seja levada em consideração e que seja o primordial. Estamos aí em meio a uma pandemia e sabemos que aqueles que estão bem fisicamente, e aqueles que se cuidaram e se cuidam, não estão aí propensos, claro, assim, se contaminarem, mas as consequências disso, elas podem ser minimizadas devido ao seu cuidado, ao cuidado com a saúde. É isso que nos preocupa, é isso que nós estamos aí à disposição para oferecer a todos vocês que tenham interesse em treinar de forma correta e também com toda essa base científica. Nós nem comentamos sobre a questão da área da gestão da Gunner, né? E várias outras questões que a gente vai estar sempre discorrendo aqui e apresentando para o pessoal, né, Lovian? Queria dizer para o pessoal que está entrando, está chegando agora, tem um pessoal que está chegando agora, né? Tirou esse tempinho, agradecer a todos, né, por essa audiência e pedir que vocês possam ficar tranquilos, né? Nesse momento eu ainda não sei, mas eu vou procurar saber com o pessoal aqui da direção sobre essa questão de a live ficar disponível no IGVT ou não e tudo, mas eu acredito que vamos estar gravando essa live e vamos deixar disponível para as pessoas que querem ouvir e saber sobre a Gunner, sobre os programas e sobre a nossa história também, né, de vivência e de ciência e de estudo dentro do futebol. Eu queria agradecer a todos e desejar a vocês uma semana abençoada, né, que vocês possam ter um restante de semana aí cheio de graça, cheio de alegria, cheio de saúde, que possam entender como a gente entende e agregar, né, mais essa verdade que nós carregamos aí, que é a Gunner Strike, junto com o CISA, para que a gente possa trazer oportunidades e transformar muitas histórias e fazer com que pessoas possam ter o seu destino alterado, né, através do ensino, através da metodologia, através da ciência, através da fisiologia, tá bom? Que Deus abençoe a vocês aí. Se você gostou dessa live aí, ó, curte, compartilha, envia para o seu pessoal, entra no nosso canal, ativa o sininho lá, tá? Ativa o sininho, né? Para a gente poder ter mais pessoas nos seguindo. Que Deus abençoe sua vida aí. Nós te agradecemos por tudo. Na próxima, tamo junto, tá? Avancemos. Gunner Strike. Obrigado. É nóis. Tamo junto. Aquele abraço, pessoal. Fique com Deus.